Amém? Tá, amém. Deus é bom. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia só agora, neste primeiro momento, depois eu vou conduzindo, tá? Tiago 4. Tiago 4. Versículo 2. Amém? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Outras versões falam: quando pedem, não recebem, porque não sabem pedir. Eu sempre gosto de falar como que eu cheguei na palavra, né? Como que eu cheguei, não. Como que a palavra chegou em mim. O pastor falou que me chamou para pregar. E aí eu estava lá na 26, tirando o barro do carro. E eu, Senhor, o que você quer falar para a igreja? Porque eu acredito que a palavra é o Senhor falando com a igreja. E o Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja? E veio muito fé. E aí eu meio que comecei a pregar sozinha, sabe? Eu comecei a falar, é isso, e começou a vir. Isso era no sábado. Quando chegou no domingo, a Vanessa, o nome dela? Isso, a irmã do Rony veio pregar. Ela falou tudo o que eu ia falar. Tudo. Aí eu falei, amém, né? Deus queria falar isso para a igreja. Pronto. Deus falou. Agora, Senhor, você vai ter que me falar outra coisa. Você vai ter que falar outra coisa. E eu fiquei, e agora, né, Deus? E aí, só que Deus, fé. Gente, mas já falaram de fé. Não, fé. Se a gente vê, a Bíblia toda está baseado na fé. E Deus, Ele quer falar hoje de fé para a igreja, porque, às vezes, a gente não sabe a importância da fé. E, sabe, a fé, ela é algo simples. A gente fala, você tem que ter fé. Mas é algo bem abrangente. E o tema de hoje é o que é fé e como praticar a nossa fé. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é que a gente tem que tirar da nossa cabeça que fé é para a gente receber as promessas de Deus. Porque fé não é só isso. Não é, eu tenho que ter fé para Deus fazer o meu milagre. Sim, você tem que ter fé para Deus fazer o seu milagre. Mas a fé não se limita só a algo que você precisa para Deus fazer algo para você. Amém? E aí, primeiro, vamos definir o que é fé. Gente, eu peço paciência, que a gente esqueceu o tablet, então eu estou tendo que ler nesse celularzinho aqui. Em Hebreus 11 vai falar muito sobre fé. Não precisem abrir, só quem quiser. Eu vou ser bem enfática. Eu tenho uma voz bem grossa, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É daquilo que vemos? É daquilo que sentimos? Não, é daquilo que esperamos. De vez em quando a gente sente, né? De vez em quando até vê. Mas a fé é isso? Não. A fé é a certeza daquilo que a gente espera. E é a prova das coisas que não vemos. Pronto, isso é fé. E aí, quando a gente fala, a fé é uma certeza de algo que eu vou esperar. Se eu vou esperar algo, é algo que está no futuro. Se a gente falar de tempo é algo complexo. Mas falando humanamente, tempo é passado, presente e futuro. Para os homens. Mas, de novo, para os homens. Para Deus, tempo não é isso. A Bíblia fala que para Deus, 1000 anos é um dia. E um dia é 1000 anos. Alguém consegue me explicar isso? Ninguém, né? Vai entender. O tempo para Deus é algo muito diferente do que o tempo para nós. E aí,
Tá, Deus, a fé é a certeza em algo que eu tenho que esperar. Mas como que eu vou esperar algo do futuro que é incerto? Como que eu vou esperar algo... Eita, Gabriel, deu ruim ali. Como que eu vou esperar algo que é incerto? Pois é, isso que é a nossa fé. E aí, o futuro é incerto para a gente, mas ele não é para Deus. Antes de falar mais sobre a fé, eu quero que vocês entendam uma coisa. O futuro a gente não sabe, mas Deus sabe. Porque para Deus, ele não se surpreende, ele já está lá. Muitas vezes, para a gente, é difícil entender isso, né? Como que alguém já está lá? Mas ele já está lá. Então, ele sabe exatamente tudo que vai acontecer. Tá, vamos lá, Dandara. Eu vou falar assim, eu vou virar para a direita ou para a esquerda, minha cabeça. Eu posso escolher se eu vou virar para a direita ou para a esquerda. Sim. Deus, ele deu livre-arbítrio para você. Você pode fazer o que você quiser. Você pode levantar agora e sair ali. Mas Deus já sabe o que você vai fazer. Se você está aqui hoje, Deus já sabia que você está. Então, por isso que temos que ter fé. Este é o segredo. O futuro é incerto, mas para Deus não. E a gente acredita em alguém que sabe tudo. Amém? E eu vou te provar que Deus sabe tudo, tá? É muito fácil eu vir aqui e falar, né? Eu gosto de provar. E nada melhor do que a Bíblia para a gente provar, né? Eu gosto muito, muito, muito desses salmos. E aí, escutem que eu vou enfatizar as partes aqui. Salmo 139 fala assim: Tu, quem? Deus. Tu criastes o íntimo do meu ser. O Senhor criou o íntimo do meu, do seu, do ser de todo mundo aqui. E me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Gente, Deus fez você de modo especial e admirável. Por mais que você não goste do seu nariz, da sua boca, você acha que você às vezes nem presta, mas Deus fez você, querendo você ou não, de modo especial e admirável. Só um parêntese aqui. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E preste atenção aqui. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer um dele existisse. Todos os seus dias, Gabriel, estão escritos pelo Senhor antes que você nascesse. É uma prova de que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as suas escolhas. E, sabe, eu, sabendo disso, vou colocar todas as minhas fichas em alguém que já sabe. Eu sei. Eu não sei. Tá, amanhã eu vou acordar, vou pro CrossFit, depois eu tenho uma reunião, mas tudo pode mudar. Mas o Senhor, Ele sabe. Então, eu, não sei você, mas eu, Dandara, eu vou acreditar e vou colocar a minha fé em uma pessoa que já sabe de tudo. E essa é a nossa fé. A fé é a certeza nas coisas que nós esperamos. É o que sentimos? É o que vemos? Não, mas é que temos a certeza de que alguém já sabe. E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, sabe? E, bom, vou falar para você como que a fé é necessário e por que o Senhor quer falar de fé para a igreja. Tudo é feito pela fé. Só um minuto que eu vou abrir aqui. Eu vou abrir lá em Hebreus 11. Hebreus 11. Em Hebreus 11, fala muito sobre a fé. E o título do capítulo é Exemplos sobre a Fé. E o que ele vai falando? Ele vai falando desde o princípio. Abel ofereceu a Deus um sacrifício pela fé. Enoque foi arrebatado pela fé. Pela fé, Noé, imagina, Vivi, Noé aqui, gente. Vai vir dilúvio. Vai vir chuva. Chuva nunca teve. Como assim? Cai chuva do céu? Eu quero que você construa uma arca.
porque eu vou acabar com a humanidade. E você vai ter que construir uma arca, porque eu vou salvar você e a sua família. E a partir da sua família, eu vou construir a geração. Noé teve o quê? Fé. Sem fé, Noé ia construir a arca. Gente, nunca tinha descido chuva do céu. Se Noé não tivesse construído a arca, a gente estaria aqui? A chuva ia vir. Todo mundo indo embora. Mas foi pela fé. O Senhor falou para Abraão o seguinte, está falando aqui em Hebreus 11. Você saia da sua parentela, da sua família, que eu vou fazer você pai de gerações. O que Abraão fez pelo livre-arbítrio dele? Saiu e acreditou no Senhor. A sua mulher tinha 100 anos e ainda não tinha nenhum filho. Como assim eu vou ser pai de gerações? Mas ele tinha fé. E assim aconteceu. E aí, gente, é muito engraçado. Eu vou lá no 32 e Paulo fala assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Davi, de Samuel. Não cabe nesse livro tantas pessoas que fizeram as coisas porque elas tiveram fé. E é sobre isso que a gente tem que falar hoje. E aí, o que acontece, gente? Se você olhar esses caras, todos os passos dele, eles fizeram porque eles tinham fé. Você concorda? Não é porque Deus estava ali, ó. Não é porque ele viu algo acontecendo, não. É porque eles acreditaram. E eu quero que vocês saiam aqui com um versículo na mente. Que eu acredito que se vocês meditarem nesse versículo, a vida de fé de vocês mudam. Hebreus 11, também no Hebreus 11, 6, fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Se você não tiver fé, você não vai agradar. Você pode vir aqui cantar glória, glória, você pode ler a tua palavra, você pode orar, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Você precisa crer que ele existe e que ele vai recompensar se você buscar. Tá, e como eu vou crer no Senhor? Conhecendo. Se você não conhece alguém, você vai acreditar nele? Mateus, você não me conhece. Eu vou falar assim, Mateus, fica aí te esperando, que eu vou trazer um presente para você. Ele vai falar, nunca te vi na vida, vou embora. Eu preciso conhecer uma pessoa para acreditar nela. Amém? Então, a gente tem que entender por que Deus quer falar de fé para a igreja. E eu fiquei refletindo, Senhor, por quê, né? O Senhor trouxe uma pessoa que semana passada falou de fé. O culto foi todo sobre fé. E o Senhor quer falar sobre fé de novo? Tem alguma coisa aí que o Senhor quer que ainda não aconteceu, que ainda não destravou. E a gente viu que sem fé, a gente não recebe nada de Deus. Deus, Ele quer fazer grandes coisas. Mas, para a gente receber, a gente precisa da fé. Sem fé, não tem milagre. Sem fé, Deus continua com o poder dele? Continua. Deus continua querendo fazer? Continua. Mas sem fé não tem milagre. Gente, por que a gente não vê as coisas acontecendo? Né? Foi falado aqui semana passada. É porque Deus mudou? Não. É porque falta fé na gente. Sem fé, não tem cura. Sem fé, não tem cura. Sem fé, a gente não vai ver morto enxergar. Morto enxergar não, gente. Morto ressuscitar, cego enxergar, paralítico andar. Era para ser uma coisa comum. O que Jesus falou? Vocês farão obras maiores do que eu. E cadê as obras? Deus não mudou. O que falta é a nossa fé. Era para estar sendo comum aqui, a gente está vendo um paralítico andar, um membro nascer. Mas a gente pensa nisso, parece uma coisa, uou! Não, mas a gente faria coisas melhores que o Senhor. Amém? Sem fé, não tem avivamento. A igreja não quer avivamento? Sem fé não tem avivamento.
Não vai acontecer. E aí, é dolorido, mas é verdade. Sem fé, não tem salvação. Qual é o nosso objetivo aqui? Ser salvos. Sem fé, não tem salvação. E eu vou provar. O versículo que a gente mais fala não, a gente fala muitos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer. Se não tiver fé, vai ser salvo? É uma condição. Quem crer e for batizado será salvo. Vou falar outro, quem ainda não acreditou, vou falar outro. Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Aí vamos entender aqui, porque, nossa, gente, Deus tá me... A gente fica horas no versículo. A gente lê, e não entende nada. Não, Dandará. Lê aqui e vê o que isso aqui está... Vê o que isso aqui está falando. Vamos lá. Pela graça sois salvos. O que é a graça? Vamos relembrar o que é a graça. Podíamos ser salvos? Não. Quando nascemos, fomos condenados à morte eterna, por conta do pecado. Não existia possibilidade de ser salvo. Todos nós iríamos para o inferno. O nosso destino era esse. Nasceu, vai para lá. A única coisa que poderia pagar o pecado é a morte. Então, todos nós nascemos com uma dívida. E por conta dessa dívida, não poderíamos ser salvos. Mas aí, por conta de Jesus falou, não, Pai, eu pago a dívida. E Ele pagou a nossa dívida. Por isso que todos nós estamos aqui. E isso é a graça. Porque Jesus pagou a nossa dívida, nós poderemos ser salvos. Mas é todo mundo que vai ser salvo? Não, todo mundo pode. Antes, todo mundo podia? Ninguém podia. Hoje, todo mundo pode. Mas aí, vamos lá. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, aqui estamos nós. Ali está a graça. Tem um meio. E qual é o meio? A fé. Então, sem fé tem salvação? Não tem salvação. Amém, igreja? Continuando, né? Por meio da fé. E isso não vem de vocês. A fé não vem de vocês. É um dom de Deus. Também, a salvação não vem das obras. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você... Temos que ajudar? Falamos sobre isso hoje. Temos que ajudar. Mas não é por conta disso que você vai ser salvo. É pela graça, por meio da fé. Só mais um, para vocês entenderem, né? Porque talvez não tenha ficado muito claro. Quando a gente vai fazer um apelo, a gente lê Romanos 10, né? Que fala assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, temos que praticar a nossa fé. Amém? E, gente, se eu estou aqui falando isso, é porque Deus me falou isso, na minha vida. Na minha vida. E sabe, o engraçado é que Deus, Ele usa as pessoas. Por isso que a gente tem que estar na igreja, em comunhão com os irmãos, com pessoas cheias do Espírito Santo, porque tudo que elas falam exala de Deus. E muitas vezes Deus usa as pessoas sem que as próprias pessoas saibam que elas estão sendo usadas. E tudo começou, essa minha saga de aprender sobre a fé e Deus trabalhar em mim sobre a fé, com uma frase que o pastor falou para mim. Ele nem deve lembrar. A gente estava bem ali, no final do culto, e ele falou assim, Dandara, é muito fácil você falar que tem fé. É muito fácil você falar que tem fé. Mas chega uma situação, você vai ver se você realmente tem fé. E isso é verdade. Gente, é muito fácil eu falar, eu tenho fé. É muito fácil eu sentar com alguém e falar do Senhor. É muito fácil eu vir aqui e cantar o Senhor. É muito fácil, às vezes, até eu ler a Bíblia, vir para a igreja, às vezes vira um hábito. E o ser humano perpetua hábitos. É muito fácil.
né? Foi falado algo muito, muito confrontoso aqui. Muitas pessoas se acostumam com isso. Então, é muito fácil. Mas, será que a gente tem fé mesmo? Essa fé que nos salva? Essa fé que cura paralíticos? Essa fé que fala para o monte e para o lado e ele vai? Será? E aí, chega momentos da nossa vida que Deus ele quer mostrar para a gente. Deus ele sabe se você tem fé ou não. Você não precisa provar nada para Ele. Mas chega momentos que Deus quer mostrar isso para nós e Ele leva a gente para situações que ou é fé ou é fé. Não tem mais dinheiro, não tem mais poder social, poder, né? Não tem mais beleza, não tem ouro, não tem prata, não tem contatos, não tem network, não tem força, não tem nada. Ou você tem fé, ou você tem fé. Quem nunca chegou numa situação dessa, né? E sabe por que Deus leva a gente para essas situações? Porque vocês viram como a fé é necessária para o cristão? Então, Ele quer levar você a ver se você realmente tem fé. Porque sem fé não tem salvação. Sem fé, não vai ter nada do que a gente tanto prega. E eu já falei desse livro aqui antes, mas não tem como não falar dele. 1 Pedro vai falar assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Conforme essa grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. Então, vamos entender, né? É protegido pelo poder de Deus mediante o quê? A fé. Sem fé é protegido? Não. Eita, sumiu. Aqui. Até chegar à salvação, prestes a ser revelada. Nisso vocês exultam, nisso vocês se alegrem. Ainda que agora, por pouco tempo, devam estar entristecidos por alguma provação. Assim acontece, ainda que agora vocês estejam entristecidos por alguma provação, isso acontece por quê? Isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Gente, a fé é muito mais valiosa que o ouro. O ouro, estou sendo bem enfático, mas o ouro não traz salvação. O ouro não cura uma pessoa. O ouro não vai trazer o seu milagre. A fé é muito mais preciosa. Então, a provação acontece para que fique comprovado que a sua fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria, pois vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês, que é o quê? A salvação. Então, a nossa fé tem um alvo que a gente tem que alcançar. E qual é o nosso alvo? A salvação. Gente, eu acredito, quando chegar lá no céu, você não vai ter mais que ter fé. Você vai estar vendo o Senhor. Agora você vai estar vendo, você vai estar com Ele. Mas hoje, a gente tem um alvo, que é a salvação. E o que precisa? A fé. Então, por que muitas vezes acontece uma tribulação? É para Deus ver, Vivi tem fé, viu? Pronto, essa aí vai ser salva. Tem fé? Não. O Senhor sabe se você tem ou se você não tem.
A tribulação vem, a provação, mesmo que por pouco tempo, para ser comprovado a sua fé. E para você se autoanalisar, será que eu tenho essa fé mesmo? Porque eu nunca vou esquecer. É muito fácil eu falar que tenho fé. Mas quando eu chego no momento que eu tenho que colocar ela em prática, será que eu tenho mesmo? Amém? E, assim, todo mundo que estava aqui no culto passado, né, concorda que o culto foi um culto maravilhoso para a nossa fé, né? Gente, eu sou nutricionista, eu vou falar de músculo agora, tá? Quando a gente vai para academia, todo mundo aqui pela fé é maromba, né? Todo mundo se exercita aqui pela fé. Quem já malhou, viu que depois que a gente sai da academia, a gente fica com pump, né? Não é não, Juan? A gente fica grande, né? A gente vai para o espelho e fica grande. Quando a gente sai da academia. E a mesma coisa. Quando vem um culto de domingo, igual aquele culto maravilhoso, a gente sai ali com uma fé. Gente, eu saí querendo falar para um monte, ó, passa para esse lado aqui, desse jeito. Querendo curar a gente, foi desse jeito, não foi? Foi muito bom para a nossa fé. Ixi, vocês têm que ver a oração depois daquele culto. Mas aí me conta, chegou na terça-feira, o boleto na sua casa e você não tinha dinheiro para pagar. E aí? Cadê aquela fé de domingo? O que aconteceu? Foi só um pump? Ou você realmente estava com fé? Chegou na quinta-feira e aquela proposta de emprego que você tanto estava esperando, deu no pé. E aí? Cadê a sua fé? O que aconteceu com a sua fé? E isso é muito forte. Isso de você ser inconstante, domingo eu tenho fé. Terça-feira, nem tanto assim. É desagrado para o Senhor. Em Tiago 1 fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Isso é uma promessa. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém com a mente dividida e instável em tudo o que faz. Se você está aqui, tem outra versão que fala assim: o homem de coração dobre, que é um coração dividido, é instável em todas as coisas. E isso não agrada ao Senhor. Não pense que, se você está aqui domingo, tenho fé. E aí chega o primeiro teste, né? Primeiro teste. E acho que nem tanto assim. Isso é um pensamento dividido. Isso é uma pessoa inconstante. E o Senhor acabou de falar para todos nós. Isso, não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor. Amém? Tá vendo como tá vendo como a gente tem fé? Tá vendo como a gente tem que ter fé para receber algo do Senhor? Tá vendo como vocês estão entendendo agora por que Deus quer falar de fé para a igreja? Deus quer avivar a igreja. Deus quer ver cura. Deus quer que a gente faça maravilhas através de nós. Mas não é porque Deus é limitado, mas é porque a gente limita o agir dele com a nossa incredulidade. E aí, eu comecei a ler Mateus, né? Eu comecei a ler Mateus e antes, na minha ignorância, eu lia Mateus e aí quando a gente chega lá para o capítulo, não sei, 6, eu acho, começa a vir vários milagres. E aí é milagre de um lado, milagre de outro, milagre de um lado. E eu pensava, tá, eu entendi, né? Milagre, é cego, é a moça do sangue, é não sei o quê. E dessa vez que eu fui ler Mateus novamente, e até uma dica, sempre leiam e antes ore, para o Espírito Santo falar com você. Porque o mesmo texto que você lê de qualquer jeito e que você lê com o Espírito Santo é totalmente diferente. São as mesmas palavras.
Não muda nada, a Bíblia é a mesma. Mas o Espírito está falando com você. E dessa vez, lendo, gente, acho que eu ficava minutos e minutos em cada milagre. E eu pulava, eu falava, meu Deus! Eu estava lendo, eu falei, meu Deus, não acredito. Senhor! Sabe quando a pessoa descobre o segredo da vida? O segredo da vida foi Deus falando. E eu, meu Deus, não estou acreditando. E eu lendo cada milagre, era como se eu tivesse visto uma fórmula secreta, pastor. Uma fórmula secreta. Vocês que estão ligados na pregação já sabem o que é, né? E quando eu fui lendo milagre por milagre, eu vi que todos eles tinham uma coisa em comum. Eram milagres diferentes, com pessoas diferentes. Uns foram com judeus, teve um que foi lá com um que não era judeu. Cada um era de uma forma diferente. Mas todos tinham uma coisa em comum, que era a fé. E aí eu li o primeiro milagre, e aí no segundo, meu Deus, cadê? Me mostra a fé. Onde é que está a fé? Porque a gente lê, a gente não vê como que a pessoa se expressou com a fé. E se vocês perceberem, depois leia, gente, pensando nisso. É muito interessante como cada pessoa forma a sua fé de uma forma diferente. E lá fala que Jesus ficava admirado com a fé. E aí, eu vou dar um exemplo. O milagre do centurião. Quem era o centurião? Centurião era um cara que mandava em muitos outros caras. Ele fala que, se ele, com uma só palavra, ele falava, faz isso, e a pessoa fazia. Faz aquilo, e a pessoa ia fazer. Só que ele fala para o Senhor assim, o servo dele estava doente. E ele fala para o Senhor a seguinte frase: o Senhor, com uma só palavra, pode curar. Conseguem ver a fé desse cara? Ele não perguntou, Senhor, você pode curar? Ele falou assim, o Senhor, ele falou, com uma só palavra, mando e o cara faz. Mas o Senhor, com uma só palavra, manda ele ficar curado e ele fica curado. A Vanessa falou da moça que sangrava há 12 anos, né? E gastou milhares e milhares de dinheiro com remédio. E onde que está a fé daquela moça? Como que ela mostrou fé para o Senhor? Tem algo muito interessante nesse milagre. Vamos relembrar o que aconteceu. Tinha uma multidão e Jesus estava andando na multidão. E o que a moça fez? Ela encostou no manto do Senhor e foi curada. Observem que eu não disse que Jesus fez nada. Jesus falou com ela? Jesus falou, está curada. Não, Jesus não fez nada. O que ela fez? Ela foi lá, encostou e foi curada. Por quê? Porque ela sabia que se ela encostasse no manto do Senhor, ela seria curada. Quem curou? Foi Jesus que falou cura? Não, foi a fé da moça que fez ela ser curada. E na hora que ela foi curada, aí sim o Senhor, saiu o poder de mim. O que aconteceu? Saiu algum poder de mim. O Senhor nem percebeu que aquela moça tinha sido curada antes disso. Os jovens, né, gosto de falar para os jovens, é como se a gente estivesse no joguinho. Ele foi lá, a moça colocou fé e destravou o poder. Vocês estão entendendo? Fé e as coisas vêm. Fé e as coisas vêm. E o Senhor, é como Jesus, ele queria ver a fé das pessoas para fazer as coisas. Tem outra cura que eu queria falar, que são 2 cegos, que eles falam o seguinte para o Senhor. Saindo Jesus dali, 2 cegos clamando, disseram, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, ele em casa, os cegos se aproximaram e Jesus perguntou para o cego, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Tradução, vocês têm fé? Vocês acreditam que eu posso fazer? O que eles responderam? Sim, Senhor. E tocando o Senhor nos olhos dele, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Então, o Senhor que faz, mas para a gente receber, a gente precisa da fé. Amém? E isso é tão engraçado, porque quando a gente chega lá em Mateus 13, né?
Jesus, ele foi para a própria cidade dele. E lá ele fala, né, que o homem na sua casa não tem honra, né? Ele foi para a própria cidade dele e no final do capítulo fala assim: e lá ele não realizou muitos milagres. Gente, você acha que Jesus, chegando na cidade dele, não queria curar todo mundo? Você acha que ele não queria curar todo mundo? Mas por que ele não realizou muitos milagres? Por causa da incredulidade deles. Então, para a gente receber as nossas promessas, nossos milagres, nossa salvação, a gente não pode ser incrédulo. A gente precisa da fé. E foi engraçado. Tem uns 5 meses, né, que Deus tem trabalhado na minha fé, assim, e Deus, ele confronta a gente, né? Ele confronta, mas é para o nosso bem. E aí teve um dia que uma bênção na minha vida, né, estava orando por mim e perguntou para o Senhor assim: Senhor, o que está acontecendo com a Dandara? Por que as coisas não estão acontecendo, né? Por que, Senhor, que as coisas não estão acontecendo com a vida da Dandara? O Senhor podia ter falado: ela está orando muito pouco. Né? Acho que ia ser mais levezinho. O Senhor poderia ter falado assim: Dandara tem que jejuar mais. Ou então, Dandara tem que acordar mais de madrugada para orar, né? Eu acho que isso teria sido mais leve, mas o tapa na cara foi maior. Deus falou assim: a Dandara não confia em mim. Por que as coisas não estavam acontecendo? Porque ela não confia em mim. E isso foi muito doloroso, né? A gente vem na igreja, a gente está aqui, orando, louvor maravilhoso, sente a presença do Senhor, vê coisas acontecendo, se derrama. E por que as coisas não acontecem? Porque falta confiança. Imagina você sendo Deus lá do alto. Pensa nisso. Vendo seu filho não acreditando em você, não confiando em você. É triste, não é? E doeu, gente. Doeu. Mas o Senhor, Ele não faz essas coisas para o nosso mal. Ele nos corrige porque o pai tem que corrigir o filho. Ele quer o nosso bem. Ele sabe que a minha falta de confiança ia me travar em várias áreas da minha vida. E ele sabe que a igreja pode estar travada por falta de fé também. Por isso que ele quer abrir os olhos da igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu posso perguntar aqui, né? Vou perguntar para os crentes, você acredita em Deus? Todo mundo, podem responder na mente de vocês, tá? Você acredita em Deus? Todo mundo vai dizer que sim, eu acredito, né? Aí eu vou perguntar mais uma coisa. Você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia é o próprio Deus falando com você? Se você acredita, você está bem. Vocês estão ganhando ponto aí no jogo. Você também acredita que Deus não mente? Responde aí. Você acredita que Deus não mente? Acredito que todo mundo respondeu que sim, né? Você acredita que Deus cumpre todas as suas promessas? Eu acredito também que todo mundo respondeu que sim, né? Então, vamos ver agora, vamos ver se as pessoas acreditam mesmo, né? Salmos 128. Vai falar o seguinte: o homem que teme ao Senhor comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Por que você não está sendo feliz e próspero? Você acredita que o Senhor mente? O Senhor mentiu aqui? Ele mentiu quando ele falou que o homem que teme ao Senhor será feliz e próspero? Ele não mentiu. E por que será que a gente não está acessando essa promessa do Senhor? Isso é uma promessa, certo? Na Bíblia, gente, tem mais de 8.000 promessas. Para nós. E por que será que a gente não está acessando isso? Porque a gente está duvidando.
E a gente está duvidando da palavra do Senhor. A gente não está acreditando. Você pode até não imaginar que você está duvidando da Bíblia, mas quando você age não duvidando, você está duvidando. O Senhor, Ele promete paz. O sacrifício de Jesus nos trouxe paz. Diversos versículos falam sobre essa paz, que excede todo entendimento. Por que nós não estamos tendo paz? Por que nós não estamos acessando essa promessa? Por causa da nossa incredulidade. O Senhor, em Mateus também, é só Mateus hoje, gente. Mateus também fala que busque o Senhor e todas as coisas Ele fará. Assim como Ele dá de comer para os passarinhos e dá de vestir para os passarinhos, ainda mais o homem. Imagina para o homem. E por que às vezes falta de comer, de vestir? É uma promessa do Senhor. O Senhor mentiu quando Ele falou isso? Não. É porque a gente está na incredulidade. Ou então é que os passarinhos estão tendo mais fé que a gente, né? Pode ser também. Em Efésios vai falar assim: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Gente, agora eu quero que vocês entendam sobre o tempo. Não vai ser difícil, não vai ser física. O tempo às vezes é complexo. Mas, no início aqui, eu falei que o Senhor, Ele já está no futuro. E Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos, nós estamos aqui. Então, aqui está falando que Deus, Ele já nos deu tudo. Talvez ainda não acessamos, mas Deus já nos deu tudo. Quando o Senhor fala na sua palavra que você será feliz e próspero, Ele está te dando isso. Todas as bênçãos que Deus podia te dar, Ele já te deu. Por quê? Porque Ele está no futuro. E lá Ele já fez. Amém? Temos que ter essa fé. Imagina, o jovem já sabe porque vocês vão ouvir de novo. Pastor, você gosta de quê? BMW? BMW é bom pro senhor? É, né? BMW mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos supor que eu recebi uma bênção. Oh, olha aí. Hã? BMW do Cherry? Então vamos lá. Vamos lá. Eu recebi uma bênção. Aí eu falei, eu vou dar uma BMW pro pastor, mas uma bem top, assim, sabe? Uma bem top. Pastor, comprei pro senhor, tá? Uma BMW. Ainda mandei colocar em gasolina, só para ter como andar. A única coisa que você vai precisar fazer é ir lá buscar. Não vou ter como levar na sua casa, tá bom? Eu já comprei, você só vai ter que ir lá buscar. Com o Senhor é a mesma coisa. O Senhor já nos deu todas as bênçãos. Nós já temos tudo do Senhor. E por que parece que não temos? Porque a gente não foi lá buscar. É como se fosse... Vocês concordam que a graça é uma bênção que o Senhor nos deu? E como que a gente acessa? Por meio da fé. E como que a gente vai acessar nossas bênçãos que o Senhor nos deu? Nos deu além da graça? Por meio da nossa fé. Gente, outra coisa, o Senhor nos deu o Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que quem aceitar Jesus, o Espírito Santo já mora dentro de você. É um presente do Senhor. E por que às vezes parece que a gente não tem? Porque a gente não acessa. Então, creiam que as suas promessas Deus já te deu. A única coisa que você precisa para tê-las é ir lá buscar. E qual é o meio para você ir lá buscar? A fé. Amém? Imagina, né, gente, você chegando lá no céu e você fala para o Senhor, ô Senhor, você me prometeu um casamento bom, né? Só que não aconteceu. Você me prometeu tantas coisas lá na tua palavra e não aconteceu. O Senhor vai falar assim, eu te dei, meu filho, você que não foi buscar. Ô pastor, por que você não foi buscar seu carro? Foi tão caro. Foi tão caro, o preço foi tão caro. Por que você não foi lá buscar? E é isso que a gente está fazendo. Amém? Então tá, Dandara, eu já entendi. Você já falou que a gente está precisando ter mais fé. Você já deixou isso bem claro, de diversas formas. Só que você não falou como, né? Como que eu vou ter fé? É o que a gente tem que saber, né? Já entendemos que não é que não temos, mas que precisamos sempre ter mais e buscar mais.
Mas como que a gente pratica a nossa fé? E Deus, ele trabalhou muito com isso. E sabe, gente, tem diferentes formas a gente praticar a nossa fé. A primeira coisa é, você tem que buscar ao Senhor. Você tem que buscar conhecer o Senhor. E como que você conhece o Senhor? Estando na igreja. Estando perto de pessoas que também conhecem o Senhor. E o principal, lendo a palavra. Essa é a principal forma de você conhecer a Deus. Ali, descreve o Senhor. Descreve tudo que Ele já fez e que Ele vai fazer ainda. Você quer conhecer o Senhor? Leia. Sim. E saiba que a fé é um dom de Deus. E você tem que deixar ser convencido pelo Senhor. Muitas vezes a gente não é convencido, não acredita, não tem fé, porque a gente está cheio de nós mesmos. Não cabe Deus em lugar nenhum da sua vida. Não cabe mais. Como é que você vai ter fé? Como é que você vai ver um milagre? Você quer fazer tudo. Tudo está nas suas mãos. Você é o dono da sua vida. Para que você vai precisar de fé mesmo? Você faz tudo. Ninguém precisa fazer nada para você. Você não depende de ninguém. Seu dinheiro faz, seu status faz, seus amigos fazem, sua beleza faz, sua profissão faz. Por isso você não precisa de fé mesmo. Né? Quando a gente se esvazia de nós mesmos, a gente deixa o Senhor nos convencer. E aí a nossa fé começa a crescer. Na palavra, Jesus fala: esses sinais acompanharão o que creem. Esses sinais acompanharão quem? O que? Creem. Em meu nome expulsarão demônios. Você crê em Jesus? Você crê? No nome dele você vai expulsar demônio. Você crê? Isso é uma promessa. Agora, se você não crê, meu filho, você não vai expulsar ninguém, ó, nem uma formiguinha ali. Não vai. Falarão novas línguas. Você crê em Jesus? Você vai falar novas línguas. Pegarão em serpentes. Quem quer pegar em serpente aqui? Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes e estes ficarão curados. Quem aqui está tendo fé para colocar a mão nos doentes? Colocar a mão no doente é ter fé. Você está tendo coragem ou você tem vergonha de, talvez não vai curar, não vou nem pôr? Gente, Deus estava me ensinando, eu estava ensinando para a Luma também, né? Aí a criancinha ficou doente ali, eu falei, Luma, olha o que está falando aqui. Quem crê em Jesus vai colocar a mão nos doentes, eles serão curados. Você vai vir aqui, a gente vai orar aqui, ele vai ser curado na mesma hora. Foi. Por quê? Quem crê em Jesus, colocarão a mão nos enfermos e eles serão curados. Você tem que pôr a mão e você tem que crer. Agora, se você não está... Primeiro que não está crendo e não está nem colocando a mão, não espere nada do Senhor. É forte, né, gente? Pensa na lapada. E aí, o Senhor já nos deu todas as bênçãos. E nessa saga do Senhor falando sobre fé, Ele confirma as coisas, né? E a Cíntia, ela não está aqui hoje, mas ela deu um testemunho aqui que eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quem não estava aqui, eu vou contar. Ela disse que estava com problema na tireoide. E aí, o Senhor falou para ela que ela foi curada. Só que entendam, o Senhor está no futuro. Às vezes, ela foi curada, mas no presente da Cíntia, ela talvez não tenha sido ainda. Mas o Senhor falou que ela estava, porque o Senhor já viu que ela tinha sido curada. E o que a Cíntia precisava para receber essa cura? Fé. Qual foi o ato de fé da Cíntia? Estou curada. Obrigada, Senhor. A Cíntia vai ficar... Vamos pensar um pouquinho. Cíntia, você está curada. A Cíntia vai ficar se ajoelhando para o Senhor. Senhor, me cura.
Senhor, me cura. Se eu fosse o Senhor, eu falar, eu já falei que você está curada. Por que você está pedindo para eu te curar? Não já te falei que você está curada? O que ela fez? O que ela falou que ela fez? Obrigada, Senhor, porque eu estou curada. Ela teve fé. Ela teve tanta fé que até o remédio ela parou de tomar. Gente, isso é um ato de fé. E cadê a Cíntia? Está curada. Como que ela acessou a cura dela? Pela fé. Então, se o Senhor falou algo, acredite e comece a agradecer. Comece a praticar a sua fé. Obrigada, Senhor, porque eu estou curada. É isso que a gente precisa. E percebam que todas as curas do Senhor, todas, foram por meio da fé das pessoas. Todas. E agora, eu vou mostrar para vocês, a gente vai montar a historinha de Pedro. Quem lembra de Pedro andando nas águas? O que aconteceu com Pedro? Vamos relembrar a história de Pedro. Eles começaram a ver uma pessoa nas águas. Acharam que era um fantasma. E o Senhor falou, não tenha medo, sou eu. Jesus estava andando nas águas. Aí Pedro falou assim, eu quero ir também, né? Quero andar nas águas também, né? Será que vai dar? Aí o Senhor falou o quê? Vem, Pedro. Aí, beleza, Pedro começou a andar. Olhando para o Senhor. O que começou a acontecer? Vento. Começou a vir um vento. Vento para lá, vento para cá, vento para lá, vento para cá. E o que aconteceu com Pedro? Parou de olhar para o Senhor. E ele começou a fazer o quê? Olhar para o vento. Quando ele começou a olhar para o vento, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Mas agora, a gente vai mudar a história de Pedro. Vamos supor que eu sou Pedro. Eu estou andando sobre as águas aqui. Senhor, eu quero andar. Jesus fala, vem. E eu estou ali, olhando para o Senhor. O vento está batendo. Observam que, em nenhum momento, Jesus falou, para, vento. Jesus podia fazer isso? Ele fez uma vez, não fez? Não mandou o vento parar? Mas Jesus fez isso com Pedro? Não. Jesus não mandou o vento parar. O vento continuou. Ele só falou o quê? Vem. Então, vamos lá. Eu estou aqui andando sobre as águas e Jesus fala, vem. E aí o vento começa. Eu sei que se eu olhar para o vento, eu vou começar a afundar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu foco do vento. E vou começar a ter foco no Senhor. E isso é praticar a fé. Se você ler a palavra, você... Imagina Pedro. Pedro andou com Jesus e viu todas as coisas que Jesus fez. O vento começa. E Pedro, eu não vou cair. Esse homem que está ali na frente, eu vi ele curando um paralítico. Esse homem que está ali na frente curou tantos e tantos enfermos e eu estou olhando para ele. Eu não estou olhando para o vento. Esse homem, gente, se eu ficar vesga, porque quando eu olho fixo eu fico vesga. Esse homem que está ali na frente, eu vi ele alimentando uma multidão com 5 pães e 3 peixes. Esse homem que está ali na frente, sabe o que ele fez? Olhei para a luma, para o vento. Esse homem que está ali na frente, ele ressuscitou um morto, fedendo, depois de 3 dias. Pedro falando, esse homem que está ali na frente, meu Deus, quantas coisas ele fez. E sabe quem é o pai desse homem? Que está mandando eu ir? Sabe quem é o pai? Deus. E sabe o que Deus fez? Deus abriu o mar. Esse Deus aí, que é o pai dele, abriu o mar. Sabe o que esse Deus fez também? Sabe o que esse Deus fez? Com 300, junto com Gideão, com 300, ele venceu uma multidão que não dá para contar nem nas areias do mar. Gente, cadê o vento? Eu mesmo, sendo Pedro, esqueci do vento. Esse homem aí, o pai dele era o Deus de Davi. E sabe o que Davi fez? Com uma pedrinha só, matou um gigante. Sabe o que mais? O pai dele, que é Deus, sabe o que o pai dele fez? O pai dele era o Deus de Daniel. Daniel entrou na cova de um leão. E aquele leão foi como se fosse um gatinho para Daniel. Sabe o que mais?
Sabe o pai dele? Deus. Os amigos de Daniel entraram no fogo e não foram queimados. Gente, cadê o vento? Alguém está lembrando do vento? Eu aqui não estou lembrando do vento. O que eu estou lembrando? Das coisas que Deus fez. Como que a gente pratica a nossa fé? Que é o tema. Gente, por quê? Por quê? Sabe, eu tive que ver na prática. É muito fácil. A fé vem de ler a palavra. Vocês viram quantas coisas da palavra que eu citei? Vocês viram quantas coisas? Você viu como que eu falei das coisas que Deus fez? Vocês estão entendendo por que a fé vem por ler a palavra? Porque quando você lê a palavra, você conhece o seu Deus. Quando você lê a palavra, você sabe quem é Deus. E se você sabe quem é Deus, e aí Pedro está falando o seguinte, e aí esse homem é filho de Deus. E eu também sou. E se eu também sou filho de Deus, ele vai fazer por mim também. E é assim que acontece a fé. Se você sabe quem é o seu pai, e se você sabe que você é filho dele, ele te ama e ele te fez várias promessas, e você sabe tudo que ele já fez, o vento, você já esqueceu. Então, é prática. O vento vai vir? Jesus mandou parar o vento? Para Pedro? Não mandou. Então, o vento vem. Qual é a minha promessa? A minha promessa é um concurso. Tá. Primeira prova, não passei. É o vento? Não é o vento? Acho que eu não sou capaz, não. Lá no meu cursinho, todas as pessoas são melhores que eu. Acho que eu não sou capaz, não. Ó o vento aí. Deus falou que você vai passar. Por que você está acreditando no vento? Por que você está olhando para as circunstâncias? Deus não é Deus de circunstâncias. As circunstâncias está a todo momento dizendo ao contrário, dizendo é impossível. Mas o seu Deus é maior que isso. Então, você quer vencer, você quer não ser uma pessoa com pensamento dobre, uma pessoa com pensamento inconstante, comece a praticar a sua fé. Quando vir o vento, que vai vir e é uma certeza, não. Meu Deus, eu faço para Deus, o Senhor é o Deus de Davi. O Senhor é o Deus de Gideão. O Senhor é o Deus de Elias. Olha o que o Senhor já fez. O que é isso aqui? O Senhor, meu Deus. Olha as suas promessas. Você promete tantas coisas. Eu vou duvidar? Vou nada. Vou nada. E, gente, sabe essa paz? A paz que o Senhor promete? Vem daí. Vou dar um exemplo. Eu estava conversando com a Bruna, né? Que dia, Bruna? Não lembro, semana passada. Nessa fase que a gente se forma, é normal a gente ter medo. Por quê, né? Você precisa de pacientes. E paciente não chove, né, gente? Não vai vir. Você, para uma pessoa ir lá e pagar a sua consulta, você tem que mostrar autoridade, você tem que ter confiança, você tem que ser indicada. E isso dá medo. Né? Porque você se forma, você é desempregado. E isso dá medo. E agora? O que eu vou fazer? E é muito comum a gente ver amigos, né, da nossa idade, de outros cursos também. Meu Deus, formei, e agora? O que vai acontecer? Só que eu ficava assim, né? Gente, pelo amor de Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Inclusive, tem pessoas que formaram que são bem melhores do que eu. Falando da ciência da coisa. Só que Deus chegou para mim e falou, Dandara, eu não te coloquei você aí à toa. Eu tenho a certeza de que Deus me colocou lá. E durante a minha jornada na nutrição, Ele fez tantas e tantas coisas, abriu tantas portas. Eu vou duvidar agora? Se Ele falou que não me colocou, eu vou duvidar agora? Isso é a paz. Então, não é que vai dar tudo certo porque eu sou... Não sou nada. Mas Deus falou para mim. E eu não preciso ficar preocupada. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a... Eu falei para o Thierry, né? Thierry, nunca fui tão ignorada na minha vida. Porque a gente começa a mandar mensagem para as academias, né? O povo não responde, não. Aí eu falei... Aí começou a vir o vento. Não vai dar certo. Começou a vir o vento. Na mesma hora, tenha um Espírito Santo. Na mesma hora, o Espírito Santo me lembrou de tudo isso. Aí eu falei, que não vai dar certo o quê?
Rapaz, sai daqui, vai dar certo sim, que meu Deus que falou que não me colocou aqui à toa. Meu Deus, é meu Deus, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que abriu o mar. O que é isso aqui para ele? Não é nada. Por isso que a fé te traz a paz. As circunstâncias vão dizer que é impossível. Mas o Senhor é o Deus do impossível. É o Deus que vai fazer. E se você acredita no Senhor, a sua vida não tem que ser guiada pelas circunstâncias. Por que você está aqui na igreja falando, eu tenho fé, eu acredito, Ele vai fazer meu milagre? Você acredita que a palavra do Senhor é mais poderosa que tudo? Jesus fala, o mundo jaz do maligno, mas o meu nome tem toda a autoridade no céu e na terra. Por mais do que o mundo jaz do maligno, o meu nome é maior. Você acredita nisso? Então, por que a circunstância tem mais poder na sua vida do que a palavra do Senhor? Aí, pelo amor de Deus, aí não faz sentido na minha cabeça. Concorda? Não faz sentido. Se a palavra do Senhor, você acredita, você fala, você explica para os outros, você fala para todo mundo que a palavra do Senhor é poderosa, que o Senhor é mais poderoso que tudo, que Ele é o Deus impossível, que Ele tem toda a autoridade. Só que você age como se as circunstâncias tivessem toda a autoridade, tivessem todo o poder, você não acredita. E aí como que você vai acreditar? Falando, colocando em prática, crendo. E aí Deus... Agora, vamos lá pro joguinho. Esse aí destravou o milagre. Colocou fé. Entendeu? A fé é necessária para tudo. Para tudo. Sai do roteiro. Peraí. E aí, gente, eu quero terminar isso aqui com o meu post-it. Uma das formas que eu coloquei em prática para praticar essa fé é meditar na palavra do Senhor e tomar posse das coisas que Ele tem. Como que você vence? Como que Jesus venceu o diabo? Como? Com a palavra dele. E o vento, gente, é o inimigo na nossa vida. O vento ali é fazer a gente... Tá. Se a gente está falando aqui que a fé destrava tudo, o inimigo sabe também, não sabe? Ele não sabe disso? O que ele vai fazer? Tacar o vento. Para você fazer o quê? Duvidar. Porque se isso aí duvidar, ele não vai receber mesmo. E você tem que saber disso. E você tem que vencer com a palavra. E aí, eu comecei a colocar versículos para eu praticar a minha fé nos post-its. Aqui, minha irmã fez um rabisco, mas está aqui a palavra do Senhor. E o Senhor fala o seguinte. Jesus está falando. Essa passagem é a passagem da figueira. Jesus falou para a figueira assim: você não dará mais frutos. Foi a figueira, né? Foi, né, Vivi? Figueira. Você não dará mais frutos. E aí, ficaram impressionados. Os discípulos, meu Deus, que homem é esse? Que fala para a árvore. E a árvore, eles ficaram impressionados. Eu também ficaria, não julgo não. Aí, Jesus fala assim: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberam. Amém? Precisamos de mais fé. Nosso Deus é um Deus ilimitado. Consequentemente, a nossa fé, ela pode todo dia estar crescendo mais. Ela também é ilimitada. Ninguém chega no ápice da fé. Nossa, agora eu tenho fé? Não. Todo dia podemos ter mais fé. E como eu falei, né, da academia, a fé, eu considero como se fosse um músculo. Imagina, músculo. O pessoal maromba aqui, né? Olha, até abriu o olho. A fé é como se fosse um músculo. Se você colocar o músculo em prática, você dá alimento para ele, você ir lá todo dia na constância, ele cresce, não cresce?
Cresce ou não cresce? Quem falar que não cresce aqui, Igor, fala que não cresce, não. Cresce. O músculo cresce. Imagina, beleza, eu tô com a minha fé aqui, eu vou colocar em prática. Imagina você ver acontecendo. Sua fé não vai aumentar? Daqui a pouco você vai ter fé para algo maior. Ó, funcionou. Funcionou. Então isso aqui também vai funcionar. E aquilo ali também vai funcionar. As coisas na nossa vida acontecem pela medida da nossa fé. Se você está com fé para um pouquinho, você vai ter um pouquinho. Agora, se você está com fé para muito, você vai ter fé para muito. A gente só não pode duvidar. E um recado, tudo que pedirem em oração, não peçam em vão, gente. Não fiquem horas orando. Se você está duvidando, vocês não vão receber. Tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém. Senhor Deus, aleluia. Paizinho, neste momento, Deus, eu coloco a tua igreja em tuas mãos, papai. Pai, eu oro, meu Deus, para cada um que está aqui, Senhor. Espírito Santo, para que o Senhor venha, Pai, a cada dia mais fortalecer a nossa fé. Pai, que quando nós abrimos a palavra, nós venhamos conhecer ao Senhor e venhamos a ver as tuas maravilhas. Que a nossa fé, Senhor, seja alimentada a cada dia, Senhor. Pai, que assim como o Senhor fala, que tudo que pedimos em oração, se cremos, receberão, Pai. E tomamos posse disso, Pai. Espírito Santo nos leva a praticar a nossa fé, nos leva a ver maravilhas. Pai, o Senhor falou, Pai, que veremos maravilhas, que profetizaremos, que aquele que crê em Jesus expulsará demônios, falarão em língua, Senhor. O Senhor falou que curaremos os enfermos, papai. Pai, e que nós tenhamos fé para isso, Senhor. Que a nossa fé venha a ser fortalecida a cada dia, Pai. E que aí sim, meu Deus, venhamos a ver as tuas maravilhas, Pai. Pai, que essas palavras, Pai, não sejam palavras em vão, Pai. Mas que o Senhor venha, Pai, colocá-las no coração de cada um que entrou aqui, Pai. Para que cada um, Pai, venha cada vez mais praticar a fé, conhecer mais ao Senhor, papai. Aleluia. Queremos ver, Pai, o sobrenatural. Queremos ver, Senhor, milagres do céu. Queremos, Pai, conhecer os seus mistérios da mesma forma que o Senhor falou que nos revelaria, Pai. Queremos mais o teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, meu Deus, eu coloco, Pai, a igreja, Ministério de Cristo em tuas mãos, papai. Que sejamos, meu Deus, cheios de fé, de avivamento, para que alcançamos, meu Deus, o alvo da nossa fé, que é a salvação. E assim como cantamos hoje, papai, que sejamos todos lá no céu em breve, Pai, vendo o Senhor, conhecendo o Senhor cada dia mais, andando, papai, nas ruas, Pai, de Jasper, Pai. É isso que queremos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, e que a nossa fé seja fortalecida para isso, Pai. Pai, que as pessoas perto de nós, Pai, sejam contaminadas pela nossa fé, contaminadas pela sua presença, Papai. É isso que te pedimos, Pai. Que o Senhor venha nos guardar. E, Pai, sim, Senhor, nos confronta daquilo que está errado. Sim, Senhor, nos sonda, Pai. Nos sonda e nos coloca no teu caminho, Pai. É o que te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.